pela página do Facebook O Regional e também pelo YouTube. Estamos ao vivo, direto dos estúdios do jornal O Regional, para a apresentação de mais um programa Falando Sério. E o nosso entrevistado de hoje é o Valdemar Melato, candidato a vereador pelo PSD, coligado na majoritária com a coligação do Povo para o Povo, que tem como candidato a prefeito o Valtinho e vice o Dr. Clóvis. Nós queremos, de antemão, deixar aqui o nosso agradecimento à CEPAI, Internet Banda Larga, a internet que funciona. Se você quer uma internet que não lhe dê problema, que não lhe dê dor de cabeça, contrate o serviço da CEPAI, do nosso amigo Carlão. Ele e a sua equipe, que está sempre à frente, sempre atento às inovações, para sempre oferecer um serviço com melhor qualidade. Então, nosso muito obrigado, Carlão, por mais uma vez estar disponibilizando essa qualidade maravilhosa da sua internet aqui para a nossa transmissão de mais um programa Falando Sério. Queremos agradecer de coração o Valdemar Melato, que veio aqui nos dar essa entrevista, que está em campanha, mas ainda conseguiu achar um tempinho, né, para vir aqui nos dar essa entrevista. Valdemar, muito obrigado pela sua disponibilidade e os seus cumprimentos aos nossos 33 mil seguidores. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Ademir. Eu estendo a saudação aqui a todos os chateaubriandenses que estão nos ouvindo nesse momento, né? E agradeço a você, no Falando Sério, que deu esta oportunidade para eu estar aqui hoje, falando aqui do meu projeto como vereador. Muito obrigado. E, Valdemar, o programa Falando Sério, tradicionalmente, sempre foi um programa de debates, entrevistas também, mas o forte do Falando Sério sempre foi debates. Mas como nós estamos agora no momento, no ano político, no momento político, às vésperas de uma eleição muito importante para o país, a eleição de prefeitos e vereadores, especialmente neste momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é uma eleição diferente. Então nós, do Falando Sério, estamos focando, né, especialmente os candidatos e mais especialmente ainda os vereadores. Porque nós sabemos, agora já está no horário do rádio, e só tem horário para os prefeitos. Os vereadores não têm horário no rádio. Então nós acreditamos que, com o Falando Sério, nós possamos trazer os candidatos aqui, eles possam se apresentar, falar dos seus projetos, uma oportunidade que eles têm de ter um contato aí com seus eleitores. Por isso que nós estamos aqui, vários programas seguidos, focando em cima da política. Mas nós gostaríamos, antes de começar a fazer as perguntas ao Valdemar, nós temos o costume aqui de fazer uma apresentação dos nossos convidados. Não é falar do seu currículo, se eu falar do currículo do Valdemar aqui, nós ficamos aqui a noite toda, né? Vamos fazer aqui uma síntese de quem é o Valdemar Melato, tanto na sua formação acadêmica como na sua formação profissional. Na sua formação acadêmica, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Paranaense Unipar, com o título de bacharel em Economia no ano de 1995. Ele tem pós-graduação em Qualidade Total e Readministração pela Unipar, com o título especialista no ano de 1997. Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Tecnológica do Paraná, com o título de licenciatura plena em Economia no ano de 2007. Pós-graduação em Gestão Escolar, Supervisão e Orientação pela Univale, com o título especialista no ano de 2008. Graduação em Matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o título de licenciatura plena em Matemática no ano de 2014. E é professor do PDE pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, no ano de 2014. Isso na sua formação acadêmica. Agora, nós queríamos aqui pedir um socorro aqui para o meu técnico Tônio lá, que sumiu aqui. Eu peço para você falar, você pode falar a sua formação profissional, Valdemar, que você tem também aí, né? A sua profissão profissional. Fala um pouquinho mais de você e da sua formação profissional. Eu cheguei em Assis, Chateaubriand,
em 1975. Então, eu estou aqui em Assis Chateaubriand já há 45 anos. E vim morar na agricultura, né, no sítio, ali no Bucalão. E depois mudei para a cidade para continuar os estudos e também trabalhar. Então, passei por várias empresas, vários trabalhos, e fui estudando e sempre trabalhando. Então, eu vou falar algumas atividades aqui que eu já desempenhei, né? Agricultor desde sempre, né? Porque eu estou na agricultura ainda. Eu trabalhei como balconista numa empresa de secos e molhados, na Comercial Amorim, até 1985. Fui auxiliar de escritório de 85 a 89, no escritório Apolo, eu trabalhei aqui em Assis Chateaubriand. Fui supervisor geral de uma loja de imóveis e eletrodomésticos. Secretário executivo do Sindicato Rural Patronal, né? Eu fui por 17 anos nessa função. Depois fui ser também presidente do Sindicato Rural Patronal, no caso, eu estou até hoje como presidente do sindicato. Também fui professor e instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no curso de Administração Rural, de 92 a 2009. Professor do curso técnico em administração do Colégio Estadual Chateaubriandense, de 2003 até hoje, né? Então, eu entrei no Colégio Chateaubriandense em 2003, como PSS, né? E depois passei no concurso, 2 concursos do Estado, para administração, professor de administração, e depois fui ocupar a função de diretor, que eu estou nos últimos 5 anos como diretor do Colégio Estadual Chateaubriandense. Também sou presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, que congrega 28 sindicatos, e sou vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que é a federação mais atuante do Brasil, e também, né, como eu já falei, diretor do Colégio Estadual Chateaubriandense. Então, eu passei por várias áreas, né, eu trabalhei no comércio de Assis Chateaubriand, trabalhei na agricultura, estou na educação também, e eu sou bem versátil, né, porque eu acho que a vida ensina a gente, eu acho que, tenho certeza que nós temos que batalhar muito, nada é fácil, mas com dedicação, esforço, carinho, nós conseguimos e conquistamos o que nós esperamos. Muito bem, Valdemar. Olha, eu estou arrependido de não ter deixado você falar também a sua formação aí, acadêmica, né? Que ficou bem melhor a sua apresentação, você fazendo a alta apresentação, né? Obrigado. Ficou bem legal. Não, e pelo seu currículo, Valdemar, eu ainda brinquei com você esses dias atrás, né? Que você era um dos nomes cotados também aí, né? Nos bastidores para ser pré-candidato a prefeito, né? E diante de um currículo desse aí, eu reafirmo aí que é currículo para candidato a prefeito mesmo e para vice-prefeito também. Mas você, na vida assim mesmo, você optou Cada coisa a sua hora, né? No seu momento, né? Valdemar, eu vou começar aqui fazendo as perguntas para você, mas a primeira pergunta é a seguinte, que hoje nós temos aqui 2 candidatos apenas 2 coligações, a coligação do Povo para o Povo e a coligação Assis no Rumo Certo, que é o Pegurário e Valtinho. E eu, pelo que eu te conheço, eu sei que você é amigo de todos. Você, né, acompanhou aí o trabalho do Marcel durante todos esses anos aí e acompanhou junto com o Pegurário também estava lá junto, o Valtinho estava junto, estava todos juntos lá. Mas por que você decidiu ficar com a coligação do Valtinho? Bom, como você falou, né, eu nunca fui candidato em partido nenhum, né? Nunca fui candidato a vereador, a primeira vez, mas eu sempre acompanhei o saudoso Moacir Miqueleto, eu trabalhei com ele lá no Sindicato Rural Patronal, quando ele era presidente, por 20 anos, e eu tenho um carinho muito especial, né, pela família Miqueleto. Então, como você disse, eu sou amigo de todos, né? O Pegurário é meu amigo também, mas a opção pelo PSD e por estar junto com o Marcel e também agora, né, o Valtinho e o Clóvis,
é porque eu acho que é a melhor opção para Assis Chateaubriand. A Assis Chateaubriand está crescendo muito e eu espero que, assim, eu vejo essa opção a melhor para Assis Chateaubriand por esse desenvolvimento e pelas ideias que o Valtinho tem e com o apoio também que está tendo com o deputado Marcel Micheleto, como hoje está como secretário de administração do governo Ratinho Júnior. Então eu vejo assim que amigo dos dois eu sou, mas a melhor opção para Assis Chateaubriand, eu fiquei com o grupo do Valtinho. Muito bem. Outra coisa, Valdemar, a gente percebe aí que nas redes sociais, nas conversas dos cabos eleitorais, né, e eu percebo aí que todos eles falam continuidade. Continuidade, vamos continuar, não pode mexer, time que está ganhando não se mexe, pode mexer, continuidade. Mas agora aí ela fica um pouco meio esquisita essa continuidade aí. Na realidade, na sua opinião, qual dos dois candidatos, o Pegoraro ou o Valtinho, qual realmente significa continuidade nesses 2 últimos anos? E qual deles significaria mudanças? É uma pergunta assim um tanto difícil até de responder, né? Porque eu vejo assim que continuidade, porque o mandato, né, de 8 anos era do Marcel, né? Foi 4 anos, depois daí ele ganhou a eleição, foi o candidato único, que todos estavam apoiando, e depois ele saiu candidato a deputado estadual e deixou o mandato, os últimos 2 anos e meio, se não me engano, para o Pegoraro. Então, acredito assim que, quando fala em continuidade, é porque o Marcel, né, existe Assis Chateaubriand antes da administração do Marcel e Assis Chateaubriand após a administração do Marcel. Então, ele, com a questão política, o nome do pai dele, conseguiu abrir muitas portas para Assis Chateaubriand, a nível estadual e a nível federal. Então, hoje Assis Chateaubriand teve essa transformação, né? Vários empresários da região toda acreditando em Assis Chateaubriand. Estamos vendo aí a Frimeza chegando, o Hipermercado Cevale, o Mercado Estela e tantas empresas, tantas pessoas que estão vindo para Assis Chateaubriand, porque está vendo esse potencial de Assis. E aí eu falo assim que pode ser continuidade, né? Continuidade do Marcel, que deixou Assis Chateaubriand nesse crescimento, e agora vem o Valtinho e vai dar continuidade ao trabalho que o Marcel vinha dando para Assis Chateaubriand, porque é uma construção, né? Ninguém faz nada sozinho, essa é uma construção do grupo. Então o Marcel, quando ele administrou Assis Chateaubriand, ele pensou Assis Chateaubriand para 10, 15, 20 anos, né? E agora com o nosso grupo, com o Valtinho, ele vai dar andamento a esses projetos para Assis Chateaubriand do futuro. Então, por isso que eu, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas isso é que eu penso, que essa opção Valtinho e Clóvis é a opção para dar continuidade a esse trabalho que começou lá atrás, há 8 anos atrás, e que vai continuar com a administração Valtinho, porque vai continuar esse apoio a nível estadual, né? O governador do estado está apoiando, nós temos deputados federais apoiando essa candidatura. Então, eu acho que isso vai alavancar ainda mais Assis Chateaubriand para o futuro. Muito bem. O que eu entendi, então, Valdemar, é que o que você entende por continuidade no grupo do Valtinho é a continuidade das estratégias do Marcel. Do projeto, né, que ele traçou para Assis Chateaubriand. Assim, porque eu falo assim, agora, o que está acontecendo? Né? Que é uma coisa muito legal, que eu estou participando de perto, que é a questão nesse projeto de governo que está sendo construído pelo Valtinho e o Clóvis, está chamando a população de Assis Chateaubriand, todos os segmentos da sociedade está participando da construção do governo Valtinho. Né? Então chamou agricultura, educação, saúde, o que está precisando para Assis Chateaubriand, o que falta ainda para Assis Chateaubriand. Você fala para elaborar o plano de governo. Para elaborar o plano de governo. Então, um plano de governo não é construído nas 4 paredes em gabinete. É um plano de governo construído
com a participação da sociedade. Cara, eu pergunto a você, porque esses dias eu fiz aqui uma entrevista com os vereadores do Podemos e eu percebi que todos os vereadores foram unânimes em dizer que a continuidade que isso quer dizer seria o Pegoraro, porque o que o Marcel fez junto com o Pegoraro. E o Marcel saiu, o Pegoraro continuou fazendo o governo que o Marcel veio fazendo. E agora eles acham que o Pegoraro continuando, ele seria a continuidade também do Marcel. Na verdade, essas duas continuidades elas acabam gerando tudo em torno do Marcel, né? Porque na verdade, assim, o governo Pegoraro, né, ele deu continuidade naquilo que o Marcel deixou já encaminhado, né? Então, assim, com pouco tempo de governo que o Pegoraro teve, ele já pegou já vários projetos em andamento e deu continuidade a esses projetos. Então, né? É por isso que eles falam que seria continuidade, né? Pode ser, né? Mas é um dilema daí que não chega a lugar nenhum, né? Não. Uma pergunta bem simples aqui. Por que você escolheu o PSD para se filiar? Porque eu me lembro que você já foi filiado no MDB no passado, foi? Eu fui filiado ao PMDB na época, né? Uhum. E depois, eu acho que o outro partido que eu não me lembro também. E por último agora foi o PSD. Então eu estudei o PSD, né? Eu fiz até um curso, né, para conhecer toda a história do PSD e eu simpatizei com esse partido, né? Porque ele fala muito em questão de transparência na administração pública, né? Ele tem toda uma história e o que eu achei que vai de encontro aos meus princípios. Por isso que eu escolhi esse partido. O PSD, né? Muito bem. Porque esse PSD, tem muita gente que pensa que ele é novo, mas esse PSD é antigo. Ele ficou durante bons anos fora do cenário. Esse PSD ainda do tempo do Juscelino. Exatamente. É um partido já de muitos anos, só que ficou adormecido há algum tempo, né? Muito bem. Uma pergunta básica aqui que eu acho que toda vez que alguém vai entrevistar um candidato a vereador, ele pergunta, né? Por que você quer ser vereador? Olha, como eu disse aqui, você leu até meu currículo, né? Viu a minha história. Eu quero ser vereador porque eu quero participar da história de Assis Chateaubriand, né? Eu vejo que a gente fica muitas vezes reclamando das coisas que não acontecem, aquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Então eu deu vontade de participar dessa vida pública e participar desse processo e mostrar o meu trabalho, porque eu vejo que o papel do vereador é muito nobre, né? Ele, junto com o prefeito, ele tem um papel muito importante na sociedade, porque ele é o vereador, ele é a voz e os olhos do povo, né? Na Câmara de Vereadores e na administração, no Executivo. Então, assim, quem tem acesso às contas do município, quem que vota os projetos do município, quem que elabora leis é o vereador. Então, quando nós nos candidatamos, as pessoas votam no vereador, ele está passando uma procuração para nós, para estarmos lá, né, fiscalizando, legislando, criando leis. Então, isso que eu penso. No passado eu não pensava nisso, né, há um tempo atrás. Mas agora eu pensei assim, chegou a minha hora, né, de participar desse processo. Eu pergunto, sabe por quê? Porque eu te conheço há muitos anos, eu vi o seu trabalho lá no sindicato, depois o seu trabalho na escola, né? E eu pensava, o Valdemar é um cara que já podia ter sido vereador há bastante tempo aqui em Assis Chateaubriand. Então, agora, depois de todo esse seu currículo, depois de tantas responsabilidades que você já tem dentro da comunidade, você queria ser mais vereador ainda, é o que você quer mesmo, né? Eu quero, né, porque, como eu disse, né, participar da história de Assis e mostrar aquilo que eu penso, né, que as minhas ideias, eu quero ter esta oportunidade de estar contribuindo com a comunidade de Assis Chateaubriand, porque aqui eu escolhi para morar, moro em Assis há 45 anos, e daqui não pretendo sair, as minhas coisas estão aqui, né, a minha casa, a minha propriedade rural, meu trabalho, então eu quero contribuir, né, no sentido de contribuir com a sociedade, porque eu estou entrando aí na política. Muito bem. Antes de perguntar para você aqui algumas coisas ainda sobre o vereador, a próxima pergunta seria
se você tem noção, pelo menos básica, do que é a função de um vereador. Mas antes, porém, eu gostaria de rodar um vídeo que eu encontrei seu nas redes sociais, que eu achei muito interessante, aquele vídeo seu. Eu peço para a nossa produção colocar o vídeo aqui do Valdemar, onde eu achei interessante, onde você fala um pouco aí dessa questão de por que ser vereador. Vamos lá. O que é voto consciente? A princípio, quando se fala em voto consciente, faz-se referência à importância de um voto tomado a partir de informações adequadas, que apontem ao eleitor que o votado é quem está mais apto a atender às demandas da população. Além disso, trata-se também de um voto desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, o eleitor deve pensar na coletividade, nas pessoas que o rodeiam, o que elas querem, o que eu acredito que elas precisam. É esse tipo de questionamento que deve estar na mente de um eleitor na hora de definir seu voto. Sou Valdemar Melato, candidato a vereador pelo PSD, número 55222. Então, vocês viram aí, né, um vídeo no áudio, né, do Valdemar falando, né, onde ele fala aí também umas coisas interessantes do papel do vereador. Mas eu lhe pergunto para você agora, você tem a noção básica de qual é a função do vereador? Sim, eu tenho estudado sobre isso, né, a função do vereador. Esse áudio que a gente ouviu aí fala um pouco disso, né, a questão do vereador e do eleitor, né? O eleitor tem que ter a noção do que é o vereador, qual o papel do vereador, não pensar só em si próprio, né? Tem que pensar na sociedade, no coletivo. E o trabalho do vereador é esse, né? Trabalhar para o coletivo, né? Então até eu falo assim, um brinco, às vezes eu vou visitar uma família, ela fala assim, mas a minha comunidade aqui já tem candidato, né? Aí o candidato é da comunidade, tudo bem, pode ser o candidato lá do Encantado, do Azauri, lá do Nice, do São Cosme e Damião, lá, tá, mas o vereador é do município. Então, se eu for eleito como vereador, eu tenho que atender todas as comunidades do município, independente se naquela comunidade eu tive muito voto ou pouco voto, se é o meu reduto eleitoral, né? Mas quando as pessoas me procuram, eu tenho que saber que eu tenho que atender todos os habitantes, todos os moradores do município. Então, isso é uma coisa básica, né? Eu vou ter votos em todos os patrimônios e distritos do município. Um pouco mais, um pouco menos, em todos os lugares. Eu não tenho um reduto único. Mas eu tenho votos da agricultura, da educação, do comércio e tudo mais. Então, o vereador, o trabalho dele é ouvir as comunidades. O que está precisando naquela comunidade e conversar com o prefeito, né? Sugerir leis que venham a beneficiar aquela comunidade. Eu sei que o papel do vereador não é aquele que possa usar o dinheiro público naquela, né, aquele que demanda recurso, né? É mais para o prefeito mandar para a Câmara essas propostas do que o vereador criar despesas, criar custos para o município. Mas isso nada impede que o vereador, né, ele sugira para o prefeito o que está precisando naquela comunidade, que busque atender da melhor forma. Então, a minha bandeira é a agricultura, é a educação e também o comércio de Assis Chateaubriand, que é os três segmentos que eu vou trabalhar, principalmente, né? Apesar de todas as áreas a gente tem que trabalhar, mas o meu foco principal são esses três. Então, a gente precisa de ter ideias, projetos nessas áreas aí para estar atendendo da melhor forma possível a comunidade. Uma outra coisa, Valdemar, que eu eu vejo, que eu estou acompanhando já há muitos anos, estou aqui, já estou com 70 anos de idade, 45 só com o jornal regional, né? Então a gente acompanhou bastante a política, né?
E eu sempre ouço as pessoas, quando chega na época da eleição, falar que assistencialismo não é coisa para vereador. Vereador não é eleito para fazer assistencialismo. Mas eu tenho percebido, Valdemar, que os vereadores que acabam focando o seu mandato no assistencialismo é os vereadores que têm mais chance de se reeleger. Então fica aquela coisa, não é o papel dele, mas ele acaba fazendo porque ele vê que é o caminho mais fácil para a reeleição, né? E agora, qual a sua opinião desse vereador que vai lá e fica fazendo assistencialismo, forte assistencialismo, com o carro cheio de gente para cima e para baixo, leva no posto, leva no médico, vai fazer consulta, tira o dinheiro do bolso dele para comprar remédio, tá, né? Fica lá na fila do posto de madrugada, né? E porque ele acha que ali ele vai se reeleger. Qual é o seu pensamento sobre isso? Aí que tá, né? Porque o objetivo está sendo desvirtuado. Eu acho assim que o vereador ele pode fazer assistencialismo, ele deve fazer, né? Mas tem que ter uma dosagem, né? Porque nós temos o executivo, o município, que tem as entidades, né, que cuidam disso. Nós temos o CRAS, temos o CREAS, temos a Secretaria de Assistência Social, né? Então o vereador pode estar fazendo esses encaminhamentos. É questão de documentação que a pessoa não tem. Agora mesmo nós tivemos aí na pandemia a questão dos R$ 600 lá do governo federal, né, que esse auxílio emergencial. Eu passei em famílias que não conseguiu esse auxílio por falta de orientação, né? Então, o vereador pode estar orientando, ó, tem os programas sociais do governo, tanto municipal como estadual e federal, que você tem direito. Então, você tem que buscar esses direitos. Porque muitas vezes, igual você falou aí, é aquela assistência social eleitoreira, né? Eu quero agradar o meu eleitor para ter ele nas minhas mãos, para que eu não perca o voto dele na próxima campanha. Então, eu acho que cada um pensa como queira, né? Mas eu penso diferente, né? Se eu puder ajudar a pessoa fazendo os encaminhamentos necessários, eu faço. Agora, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, muitas vezes assim, né? E ficar pagando conta dos outros, pagando conta de água, pagando conta de luz. Eu acho que a pessoa ela tem que conseguir a sua dignidade. O que é dignidade? Né? A pessoa ter o próprio recurso dela. Então, o que nós precisamos de fazer em Assis Chateaubriand? Nós temos os cursos profissionalizantes, né? Tem o Chateau, que eu sou diretor lá, tem o curso técnico em administração, nós temos o IFPR aqui em Assis Chateaubriand, tem os cursos técnicos, e também a prefeitura, né? Através da escola do ofício, que nós temos aqui em Assis Chateaubriand também, curso de corte e costura, curso para servente pedreiro, para pedreiro, porque a Assis está crescendo, está criando muitos empregos. Só que a pessoa, muitas vezes, ela está desempregada por falta de qualificação profissional. Então, nós precisamos levar até essas pessoas a qualificação profissional, porque daí ela vai ter o seu próprio recurso, né, e vai ter a sua dignidade. Então, muitas vezes, esquecemos do papel principal, né, que é dar o anzol para a pessoa ir pescar, e às vezes nós damos o peixe. E o peixe acaba. Né? Se dá um peixe hoje, amanhã não tem mais. Se a pessoa aprender a pescar, ela vai ter todos os dias. Então nós temos que pensar nisso, né? A sociedade Assis Chateaubriand, a gente vai visitar aí, visitamos muitos lugares já, tem muitas pessoas carentes, mas muitas vezes ela não consegue trabalho por falta dessa qualificação. Então tem que ter todo esse trabalho, né? Em algum momento tem esses auxílios governamentais, né, que a pessoa recebe, mas ela precisa também se qualificar para ter a sua própria liberdade e ter seu recurso próprio para custear as suas despesas, né? E esse assistencialismo da forma de você ficar pagando conta dos outros, eu não concordo. Não chega a nada. Muito bem. Você falou agora há pouco aí que você gostaria de ser vereador para estar ao lado do prefeito, né, para estar ajudando, fazendo. Mas esses dias eu trouxe aqui o Nelson Boiaga, participou do programa com a Sônia Sala,
E o Nelson é um cara que você conhece ele, tem muita experiência, foi vereador Conheço, 20 anos, presidente da Câmara 3 anos, foi um vereador que nunca pegou uma diária, um vereador que nunca empregou um parente, um vereador que teve uma conduta bem correta mesmo, sabe? Ele, o cara que fez igual a Pelé, parou de jogar jogando, ele já deixou de ser vereador há algum tempo, né? E eu me lembro que ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele foi vice-prefeito também de Assis. Foi vice-prefeito, sabe? Estava esquecendo, foi vice-prefeito. E ele levantou um negócio que eu achei interessante. Ele falou, Ademir, o vereador, ele não precisa brigar com o prefeito, ele não precisa ser inimigo do prefeito. Mas o vereador não pode estar ao lado do prefeito. O vereador tem que estar ao lado do povo. Entende? Ele tem que legislar, fazer as leis, sempre visando o bem-estar do povo, não porque é amigo do prefeito. Eu achei interessante isso aí, né? Eu assino embaixo isso aí, porque eu acho assim, tudo aquilo que for bom para o povo, o vereador tem que estar apoiando. Tudo aquilo que for contra o povo, o vereador também tem que reagir. Ele não pode ficar em cima do muro, né? Então eu posso ser amigo do prefeito, o prefeito pode ser aquele que está na minha coligação quando eu me elegi, só que eu preciso estar do lado do povo, né? Então aquilo que for de encontro com os interesses das comunidades, eu vou estar apoiando. Quando não for, vou contra. Então assim, e para isso nós precisamos ter conhecimento, né? O vereador, até brinquei esses dias, para a pessoa fazer trabalhar de varredor de rua da prefeitura, tem que fazer concurso. Então o vereador também deveria ter que fazer concurso para poder sair candidato. Porque muitas vezes, né, falta a qualificação para o vereador, né? Ora, pensa bem, né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu vou fiscalizar e legislar. Será que eu, né, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa tem que ter as condições mínimas necessárias para estar fiscalizando, para estar acompanhando uma obra. Então, muitas vezes a gente vê aí obra que não precisa ser engenheiro para chegar lá, olhar um asfalto e falar assim, esse asfalto aqui não está muito bom, né? E lá no dia de uma licitação pública, o vereador está acompanhando, né? Porque ver se a empresa é idônea e como que está acontecendo essa licitação pública, porque é dinheiro do povo, é dinheiro nosso, de todos nós. Então, a pessoa que está à frente, seja o executivo, seja o legislativo, ele tem que ter cuidado com o dinheiro público mais do que ele tem com o dinheiro dele particular. O dinheiro particular dele faz o que ele quiser. Agora, quando a coisa é pública, é sagrada. Ele tem que zelar e usar da melhor forma possível. Muito bem. Você falou também agora há pouco aí que você foi na comunidade pedir voto e a pessoa respondeu que ele lá já tinha candidato, mas que você vai ser vereador do município, indistintamente. Então, mas a gente sabe que grande parte dos candidatos a vereadores, eles têm os seus redutos, ou tem a sua bandeira, né? Você falou que você vai focar em 3 bandeiras, né? Mas além de não ter reduto, você tem alguns segmentos já organizados da cidade que está te apoiando? Olha, eu tenho, no caso, eu estou no Sindicato Rural Patronal há 28 anos. Então eu conheço praticamente 100% dos nossos agricultores do município e sei das necessidades deles. E agora também eu estou fazendo visita a esses agricultores. Então eu tenho um apoio muito grande dos agricultores. Está sentindo isso? Estou sentindo isso, um apoio muito grande. Eu tenho andado aí e tenho recebido muito apoio dos agricultores. E também do segmento da educação, porque eu sou professor, né, há 18 anos e hoje, ultimamente, nos últimos 5 anos, estou diretor do colégio. Eu tenho também apoio dos colegas, professores, nem de todos, né? Vamos dizer assim que tem outros que têm outras bandeiras, outras ideologias, mas tem muitos que estão comigo. Professores, funcionários, né? Eu aproveito esse momento, né, que dia 15 agora, de outubro, né, depois de amanhã, né, é dia dos professores. Eu quero aqui homenagear os professores, né? Eu também sou professor, eu me coloco nessa situação que o professor deve ser valorizado, né? Porque a profissão professor é a profissão das profissões,
né, que ensina todas as outras profissões, e muitas vezes não é valorizado. Então eu aproveito esse momento aqui, né, falar do funcionalismo público, né, a questão do professor. Eu sou da rede estadual, mas eu sei das angústias também dos professores da rede municipal, né. Eu tenho conversado com os professores da rede municipal, com os funcionários das escolas, com os funcionários públicos, e o plano de carreira deles. Eu quero ser aqui um defensor dessa categoria, porque isso, quando me afeta diretamente, né? Eu penso assim que dói no coração quando uma categoria tão importante não tem o seu devido valor. Então, assim, eu sei que nós estamos passando uma pandemia, um momento diferente, alguns salários congelados, porque a situação não está fácil, mas não podemos esquecer que todos os países envolvidos do mundo valorizaram a educação. Então, para valorizar a educação, tem que valorizar os professores, funcionários de escolas, para que tenham uma boa formação, os filhos, netos, bisnetos, né? A sociedade cresça nesse desenvolvimento. Porque a educação, para mim, foi tudo, né? A educação, para mim, abriu portas. E eu falo também nessas pessoas mais humildes, né, que a gente visita, que é a situação difícil, né? Às vezes a pessoa não teve condições de estudar, não teve um acompanhamento. Então, precisamos, né, também de mostrar a importância do estudo. Porque, às vezes, a menina lá, 12, 13 anos, engravida, já tem filho, muito nova, tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter uma orientação para a vida, porque as dificuldades vão vir, né? Então, é importante valorizar o servidor público, porque muitas vezes o servidor público também, ele hoje, muita gente generaliza, né? Ah, fui mal atendido porque é servidor público. Não, tem um ou outro que atende mal de repente, mas tem que cobrar sim, né? Se atendeu mal, tem que cobrar. Mas é importante, é um servidor público, ele é um concursado, é uma pessoa que merece todo o respeito. Nessa questão aí, Valdemar, de funcionário público, eu entendi o que você quer dizer, que às vezes, na opinião pública, o funcionário público ele assim, não é muito valorizado, né? Tipo assim, né, você passa aí numa rua, na avenida, por exemplo, numa esquina de um bar ou uma lanchonete, o cara vê lá 2, 3 funcionários públicos tomando uma cervejinha, o cara já fala, onde vai nosso dinheiro ali, né? Então ele tem isso aí, essa visão do funcionário público foi desde a eleição do Collor, que ele tratou o funcionário público muito pejorativo com o Marajá, né? Você lembra aquela história do vou acabar com o Marajá, e ficou muito ruim desde aquele ano para cá para o funcionário público. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, que ela foge um pouquinho, mas eu perguntei para todos os que passaram por aqui, né? Os candidatos, porque eu me lembro que há não muitos anos atrás, a igreja não podia participar de política. Mas, com o passar dos anos, a gente vê que as igrejas estão participando. Basta ver que hoje o Congresso tem um grande lobby, uma grande bancada evangélica, né? E a Igreja Católica com televisão, com emissoras de rádio, e procurando também fazer a sua bancada lá no Congresso, procurando ser representado também através da política, né? E o que você acha da participação da igreja na política? Olha, quando fala em igreja, quem é a igreja? Somos todos nós, né? Seja de qual crença for, de qual religião for, né? A igreja são as pessoas. Então, se a igreja está participando, são as pessoas da igreja, né, que estão indignadas com algumas coisas, né, têm seus interesses e busca defender seus interesses e também, né, dessa indignação, por que não, né, a igreja não estar participando? Não falo assim igreja, a instituição, mas igreja, as pessoas que pertencem à igreja, né? E é claro que lá em Brasília, a gente sabe disso, tem a bancada evangélica, que é muito grande, e ela está lá, né, defendendo, aí virou um lobby lá da igreja. Mas, assim, eu acho que a sociedade como um todo, ela se apega aí às suas entidades
para estar se fortalecendo e buscando defender os seus interesses. Então, eu não acho errado isso. Eu acho que a igreja, as pessoas devem estar participando, né, sempre das decisões políticas do nosso país. Muito bem, boa resposta. Uma outra pergunta bem rápida que eu fiz para todo mundo aí, Waldemar, também, por exemplo, há não muitos anos atrás a mulher não tinha nem direito de voto. Depois a mulher, com o passar dos anos, ela veio conquistando muito espaço em todos os segmentos da sociedade. E está crescendo. Esse ano, inclusive, tem um número de candidatos a mulheres que é bem maior do que na última eleição. O que você acha da participação da mulher na política? Você vê que hoje, né, tem até uma cota, né? Cada partido tem que ter uma cota de mulheres. Eu acho que nem precisaria disso, né? Eu acho que a mulher está cada vez mais participando do processo produtivo do país e, por que não, do processo político do país. Então, até 1932, aproximadamente 80 anos atrás, né, a mulher não podia nem votar e nem ser votada, né? E depois aí teve uma Constituição, acho que é a Constituição de 1934, se não me engano, que deu o direito da mulher votar e ser votada. Então eu vejo assim, em todos os lugares, em todas as instâncias, né, seja no setor empresarial, né, na agricultura, a mulher está presente, muito presente, na indústria, no comércio, todas as atividades, a mulher cada vez mais está buscando o seu espaço, né? E os homens que se cuidem, né? Porque a mulher está estudando mais, né? Saiu esses dias uma pesquisa que o nível de escolaridade das mulheres já está ultrapassando a dos homens. Então isso mostra para nós que a mulher é forte, a mulher está buscando os seus direitos, suas conquistas, e eu acho isso muito bom, né? Porque direitos iguais, né? Direitos iguais. Então, quando fala em direitos iguais, na nossa Constituição aí, a última Constituição, que é de 88, nós temos que exercer isso, né? A mulher nos cargos políticos, em todas as partes, ela estar sendo presente, né? E com muita força e com muita vontade. Muito bem. Há uns anos atrás também, Waldemar, eu me lembro que em 1964, no período da Revolução, né, eu morava lá em Sabaldi, eu me lembro, eu nunca esqueço daquele toque de recolher no serviço de alto-falante da cidade, né, 10 horas todo mundo se recolher, né, e tal, né. E eu me lembro, naquela época lá, que o vereador não tinha salário. O vereador era um voluntário, e a gente percebia que tinha muita gente querendo ser vereador, né. O vereador, o professor, o gerente de banco, naquela época era considerado autoridade mesmo, né, naquele momento da nossa história, né. Mas depois foi passando, e hoje o vereador ganha. Tem cidade que ganha bem, outros ganham menos, mas ele ganha. Em Assis Chateaubriand hoje o salário do vereador é 5.200 brutos, sobra 4.200 líquido para ele. E esse dia fiquei sabendo aqui também com a vinda do Boiago que o salário do vereador de Assis Chateaubriand é um dos mais baixos da região, porque desde o tempo que o Boiago estava lá na Câmara, toda vez que ia aumentar o salário do vereador, ele era contra. Ele falava, tem que aumentar para o vereador igual aumenta para o funcionário. Não vai aumentar 30% do vereador e aumentar 4%, 5% para o servidor. Então, com isso, o salário de Assis foi sempre baixando, e hoje eu acho que nunca mais Assis alcança o patamar de Iracema, de Jesuíta, de Palotina. É um salário com relação a esses municípios baixo, mas é R$ 4.200. O que você acha? R$ 4.200 hoje é pouco, é muito, tem que ser mais, ou não devia ser remunerado? Olha, eu acho assim, não é muito e não é pouco, depende. Por quê? Se você contratar um funcionário que ele custa para você R$ 1.000 por mês, né, de repente ele custa mais caro do que um que você paga R$ 3.000 por mês para ele, porque você vai olhar a produtividade dele, né? Então, quando se fala em salário de R$ 5.200 para um vereador, depende o que ele faz, né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando que o vereador vai lá uma vez por semana na Câmara e o resto da semana ele vai fazer outras coisas, as coisas particulares dele.
né? Então, se o vereador andar no município, acompanhar as obras, acompanhar as licitações públicas e fazer reuniões nas comunidades, não é só agora que vai lá buscar eleitor, vai lá na comunidade lá, né? Vai lá em Bragantina, como que está aqui, o que está precisando aqui depois de eleito, né? O que vocês estão achando da administração, o que está faltando? Então, ir lá nas bases, conversar com as pessoas, ver o que elas estão sentindo, o que elas estão necessitando. Então, aí esse vereador, de repente, o salário que ele vai receber não vai ser muita coisa, porque pelo trabalho que ele está fazendo, ele está gastando boa parte desse salário com essas visitas, com esse trabalho. Agora, se for só para ir uma vez por semana na Câmara e depois cruzar os braços, aí é muito dinheiro. Então é muito relativo isso, né? Não vou dizer, e como você falou, né, Assis Chateaubriand, em relação a outros municípios da região, municípios até menores do que Assis, é o salário relativamente baixo. Mas tudo depende do trabalho daquele que está lá em nome do povo, fazendo lá, participando do governo. Tá, muito bem. E se o vereador não tivesse salário, você seria candidato a si mesmo? Com certeza, né? Eu acho assim que eu tenho meu trabalho, eu tenho minha renda, eu sou agricultor, eu sou professor, né? Eu tenho o meu ganha-pão, então eu não iria depender do salário de vereador para me sobreviver, né? Então, como você falou que alguns anos atrás não tinha salário para vereador aqui no Brasil, eu estive há 3 anos nos Estados Unidos, e lá na cidade, assim, eles falam condados, né? Os condados, lá falam um condado lá, tamanho de Assis Chateaubriand. Me parece que foi DeKalb, cidade de DeKalb, lá, uma delas, né? Eu conversando lá com uma professora, e ela era vereadora, e ela disse para mim que não tem salário lá. Ela recebe uma ajuda de custo para locomoção, né, para ir de carro até a Câmara de Vereadores, e um lanche que ela recebia, também um valor de um lanche, né, porque o salário dela vinha do salário de professora. Então, eu vi isso aí lá. Então, assim, agora, a Assis Chateaubriand e o Brasil inteiro, quem aprovou isso, né, foi o Congresso Nacional. Então, não é aqui que vai mudar isso. Como também, de repente, a quantidade de vereadores. Tem uma lei, né, que define isso. Mas eu acho que, assim, tem salário para vereador hoje, mas se não tivesse, eu acredito que iria ter pessoas, talvez muito menos, né, porque nós estamos aí, eu acho que 98 candidatos a vereadores. Se não tivesse salário, com certeza seria menos concorrido. Então, você falou agora há pouco esse exemplo que você deu aí dessa professora que você conheceu lá no condado, né, dos Estados Unidos. E agora eu vou te perguntar para você. Você tem seu salário de professor, não sei se é professor ou de diretor, e se você for eleito vereador, você também vai ter o salário de vereador. Mas você terá que optar por um dos dois. Você não pode receber o salário de vereador e nem de professor. Qual que você vai optar? Aí eu vou esclarecer, né? Eu sou professor e estou diretor. Inclusive, meu mandato vence agora em dezembro. Então, eu posso até concorrer novamente, né? Não é proibido eu concorrer. E também a questão de ser professor. Eu posso ser professor, continuar meu trabalho como professor e ser vereador. O que não pode é os horários, né, de trabalho na Câmara e como professor bater os horários. Mas é perfeitamente possível. Eu conheço professores de outros municípios que ele é professor e vereador. Não, nada impede, eu não tenho que abrir mão, né, de um ou de outro. Eu posso receber os dois, né, porque a profissão minha como meu ganha-pão principal e minha profissão é professor, e eu estou vereador por 4 anos. Né, então é perfeitamente possível manter as duas. O que eu não posso, de repente, é ser vereador e depois querer ser presidente da Câmara. Aí, se eu for presidente da Câmara e também professor, aí eu tenho que abrir mão de um ou de outro. Mas somente vereador não precisa abrir mão. Então tá. Até agora há pouco você deu um toquinho aí na questão de número de vereadores. A Assis Chateaubriand já teve vários anos, várias legislaturas com 9 vereadores.
outras com 11 vereadores, outra com 13, depois voltou para 11, depois voltou para 13. Na sua visão aí, 13 está um bom número, ou você acha que assim, isso, com 35 mil habitantes, ainda poderia ter mais vereadores, ou poderia ter menos? O que você acha? O pensamento meu é que 13 vereadores é muito. Eu acharia que poderia ser 9. Né? Antes foi 9 e passou para 13, né? Passou para 11 primeiro. A 11? Depois 13. 11 depois 13, né? Mas já foi 9 também, um tempo atrás, 9 vereadores assim esteve. Então eu acho assim que é permitido por lei, porque uma lei maior que definiu isso aí. Dependendo do número de habitantes, tem o número de vereadores. Mas eu acho, particularmente, que não precisaria ser 13. Poderia ser menos do que isso. Poderia ser 9? Poderia ser 9. Tá, eu vou não te questionar, mas eu vou fazer um contraponto aqui, né? Eu acho que, na minha opinião, 13 vereadores, ela está dando condições de você cobrir praticamente o nosso território, o nosso município, né? Temos alguns distritos um pouco longe da cidade, que é o caso de Bragantina, do Nice, mesmo Encantado, né? Terra Nova, e muitos bairros. E eu tenho a impressão que com 13 dá para você, quer dizer, a Chateaubriand ficaria melhor representado. Não sei se você concorda comigo ou não. Eu penso assim, não é quantidade, é qualidade, tem que ter, né? Então eu penso que cada comunidade, se eu perguntar lá em Terra Nova, lá para uma liderança de Terra Nova, o que precisa para Terra Nova, ela sabe. Se eu for lá no Encantado e perguntar, a pessoa sabe. As pessoas da comunidade sabem o que precisa. Então, essas pessoas, elas trazem as demandas para os vereadores. Então, não é necessário que, talvez, né, que esse número de vereadores a mais é para dar essa cobertura para ver o que necessita nas comunidades. Porque já tem essas lideranças que já procuram os vereadores com essas demandas que essas comunidades têm. Então, é um pensamento meu, posso estar errado, né? Mas é o que eu penso dessa questão aí, que não é o número de vereadores que vai ser melhor. Se tivesse, por exemplo, 20 vereadores, estaria melhor. Talvez estaria pior, né? Isso não garante assistência às comunidades, não garante aí um trabalho melhor. Muito bem. Tem fundamento também a sua colocação. Eu vou te fazer um questionamento aqui agora, Valdemar, é o seguinte, desde que eu comecei a fazer o programa Falando Sério e trazendo vereadores aqui para o debate, para nossas entrevistas, eu aproveitei para colocar uma ideia minha aí que já faz tempo que eu sou contra o espaço físico da nossa Câmara de Assis Chateaubriand. E eu que conheço várias câmaras no Paraná, e eu vejo que a nossa é muito ruim. Ela não tem acessibilidade, ou o cadeirante não pode assistir uma sessão nossa, tem dificuldade, pode até assistir se alguém carregar lá em cima, né? As pessoas de uma certa idade também, um pouco de dificuldade de se locomover, tem dificuldade de assistir uma sessão. Um dia que tiver alguma sessão um pouco mais polêmica, nós temos questão também de estacionamento. Quer dizer, lá dentro, o plenário e o auditório, ele também é muito ruim, porque você vê lá que o vereador, na hora que está discursando, tem que ficar se desviando daquele... Tem um poste no meio, tem um poste no meio, tem 2 postes no meio lá, né? Entende? E eu acho que é muito ruim. E essa Câmara de hoje é uma Câmara que, quando o Nelson Boiago era presidente, ele era presidente, pegou fogo na prefeitura da Câmara, e a Câmara era de madeira, velha, queimou, ele não tinha onde fazer reunião, andou fazendo reunião durante um pouco tempo, quase um ano lá no fórum, o seu Oswaldo lá acabou usando a Câmara na SEMA, né? E o Boiago comprou o prédio do Banestado na época, que estava mudando de endereço, então, na época foi muito bom, acolheu, deu certo, comprou para adaptar para a Câmara. Mas essa adaptação era por um determinado tempo, depois fazer seu prédio, né? E de tudo que eu te falei para você, o que eu acho mais agravante ainda é a falta de uma sala para cada vereador. Porque o vereador hoje, eu até entrevistava eles agora na última, que eu fiz com os 5 vereadores atuais, falou, Ademir, eu atendo o povo em casa.
Porque lá na Câmara não tem onde atender pessoa, me procura lá para o assunto particular, porque o vereador acaba sendo professor, psicólogo, confessor, padre, porque a pessoa procura você não só pelo problema político, né? Então não é nada mais justo que você ter lá uma sala para receber ele com dignidade, com conforto, com comodidade, né? E uma vez que a Câmara é a casa do povo, eu acho que assim tinha que ter uma casa melhor para o povo, né? Eu penso assim. O que você acha? Bom, eu não tinha pensado nisso. Você falando isso aí, eu tenho ido lá assistir algumas sessões da Câmara e realmente, né, a parte de plateia lá é complicada porque é difícil estar visualizando o vereador. E agora essa parte interna de salas de atendimento, eu não tinha conhecimento dessa parte aí, né? Mas eu acho que se o prédio é do município, né, da Câmara de Vereadores, nada impede que esse prédio seja vendido, de repente, ou usado para outra finalidade para o município e tenha um ambiente, um local mais adequado, né? Então, eu acho assim, quanto mais adequado para atender a comunidade, melhor. Agora, também temos que pensar em termos de custo, né? Recursos. Se for, de repente, para usar recursos em prédio, assim, vai ter também um desconforto com o povo, né? O povo fala assim, a Câmara de Vereadores está gastando dinheiro em prédio e não em outras coisas mais necessárias. Então, de repente, tem que ser analisado isso. Mas eu concordo com você. O prédio ali, naquelas condições ali, não é a mais adequada para atendimento da população. Bom, Valdemar, você colocou bem aí que com certeza, o próximo presidente da Câmara que tomar a iniciativa de construir um novo prédio, ele com certeza vai ouvir algumas críticas nesse sentido. Em vez de gastar com prédio, podia... Mas uma coisa é certa, vai estar sempre faltando dinheiro para gastar com alguma coisa e vai ficar sempre sem o prédio, né? Mas eu acho que quanto a isso, Valdemar, não sei se você tem acompanhado, percebido que existe até uma política de cada presidente de Câmara ver qual presidente que devolve mais dinheiro para o município. Todo final de ano eles estão devolvendo dinheiro para o município. Por exemplo, a Câmara de Assis ela tem direito a 8% do orçamento. O orçamento do ano que vem é 123 milhões, ela tem direito de 8%. Agora, não porque ela tem direito de 8% que ela vai gastar esses 8%, não porque ela vai rasgar dinheiro só porque ela tem direito, não. Mas, pelo menos, fazer o dever de casa primeiro. Entendeu? Eu acho que construir uma casa digna, né? E ela também não precisa ser construída num ano. Eu acho que o próximo presidente, se 2, 3 presidentes atrás já tivesse colocado isso na pauta, talvez hoje nós já tivéssemos esse prédio. Mas ela pode ir fazendo, pode demorar 1 ano, 2, 3, 4 anos. Eu vi a Câmara, por exemplo, de Cafelândia, a Câmara ela levou 4 anos para construir. Você vai lá, é um cartão de visita da cidade. E normalmente, quando você passa aí na cidade, quando você está viajando, normalmente o prédio da Câmara e da Prefeitura são os cartões postais da cidade. Então, eu acho que com questão de dinheiro não teria problema. Eu concordo com você. De recurso eu acredito que tenha, né? Porque 8% do orçamento de 123 milhões é um bom volume. Então, de repente, tem que se discutir isso e pôr no orçamento, né? Para estar fazendo isso. Mas é uma ideia que você tem aí que tem que ser discutida. Muito bem. Eu estou torcendo porque o próximo presidente coloque... Eu estou aqui, eu nunca fui vereador, nunca fui deputado, mas eu sempre torci para a minha cidade. Eu vejo agora a cidade está num momento bom, né? E eu até esses dias conversando com o Nelson Boiaca, nós nos confessamos a nossa tristeza quando nós vimos rachar o grupo do Marcel. Nós ficamos tristes mesmo, porque era um grupo político que parecia que tinha aí uma vida de 20, 30 anos pela frente, que nunca mais ia acabar esse grupo, né? E isso fortalecia a cidade, era melhor para a cidade. E eu fiquei triste com essa divisão. Mas a CIS continua com perspectiva futura excelente. Então, por isso que eu fico aí levando quase uma espécie de campanha para que se faça uma nova Câmara, né?
Eu me lembro que muitos anos atrás o Regional começou a fazer uma campanha para mudar o nome do estádio de Rei Pelé para Manuel de Souza Ramos. E o Regional bateu tanto na tecla que acabou mudando, de Rei Pelé para Manuel de Souza Ramos. Então, nós vamos continuar batendo essa tecla aqui de forma justa, né, de forma educada, né, para ver se amanhã ou depois nós tenhamos aí também um prédio bonito da nossa Câmara. Eu acredito que isso é possível, né? Vamos estar discutindo com quem for os próximos vereadores, espero estar entre eles, né? E daí discutir com a comunidade e ver dessa possibilidade. Muito bem. Nós estamos caminhando já, Valdemar, para o final do nosso programa. Por sinal, está muito gostoso, né? Está muito gostoso a entrevista com você aqui. E você está mostrando realmente que você está entre os candidatos a vereadores, entre os candidatos, você pode considerar um dos bem preparados para ser vereador desse Chateaubriand. Obrigado. Com certeza. Mas o que eu vou te perguntar aqui é o seguinte: a gente percebe que você escolhe um partido para ser vereador. Aí você se elege e aquele partido nunca mais procura. Você fica lá à deriva, né? Aí quando chega no tempo da eleição, os candidatos a deputado desse seu partido te procuram para pedir voto, né? E eu pergunto para você, você eleito vereador, daqui 2 anos, na eleição para deputado, você vai dar prioridade para votar para os deputados do seu partido, do PSD, ou se vai votar no deputado que o prefeito pedir? Bom, primeiro eu tenho que me eleger, né? Para estar daqui 2 anos pensando nisso. Mas eu vejo que hoje, do PSD, deputado me apoiando, hoje não tenho, né? Eu nem conheço aqui que atenda a Chateaubriand. E eu penso assim, isso é uma discussão lá na frente, ver as coligações que vão acontecer, né? E nós temos aqui o nosso deputado, que é o Marcel Micheleto, que tem feito aí um bom trabalho. Eu não sei daqui 2 anos o pensamento dele, se vai ser estadual, se vai ser federal, mas ele vai continuar. Então eu vejo assim, o que for melhor para o grupo, né? Sempre pensando no grupo, não é eu que vou decidir sozinho isso, mas eu penso que aquilo que for melhor para Chateaubriand. Muito bem. Pois então eu vou fazer para você aqui a última pergunta para depois te deixar para fazer as considerações finais. Você falou aí no vídeo aí sobre o que é ser vereador, também o comportamento do vereador, o comportamento do eleitor. Você tem na cabeça os seus projetos. Você é um vereador que eu senti que você não tem reduto, mas você tem 2 grandes bandeiras, que é a agricultura e a educação. E essas 2 bandeiras, ela está espalhada para o município inteiro, né? Mas a pergunta é a seguinte: Valdemar Melato, eleito vereador, primeira sessão ordinária da Câmara, depois que já escolheu as comissões, né? Aquela sessão que agora é para valer, né? Qual seria o seu primeiro projeto, seu primeiro anteprojeto, a sua primeira indicação ou o seu primeiro requerimento que você estaria apresentando na Câmara? Bom, como você falou, né? A agricultura, a educação e também eu quero defender aqui o comércio de Chateaubriand, que precisa de uma força de um vereador para estar em contato com o prefeito, buscando atender aí as reivindicações do comércio. Mas eu tenho um projeto para a agricultura já, que uma coisa que me deixou indignado esse ano, que é a questão do ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural. Ele é um imposto federal, né? Era administrado pela Receita Federal, que daí passou agora com uma nova lei, passou para o município. Então, antes, a Receita Federal arrecadava o ITR e transferia para o município 50% da arrecadação, né? E com essa nova lei, passou a ser 100% para o município. E a CIS aderiu a isso. Então, o ITR hoje está sendo administrado pela Prefeitura Municipal. Primeiro, alguns anos, porque eu estou lá no sindicato, eu sou técnico em contabilidade também, né? E eu tenho esse entendimento que, primeiro, há um ano atrás,
o agricultor pagava R$10 por alqueire, em média, de ITR. Esse ano... Por alqueire ou por hectare? Por alqueire. Por alqueire. Esse ano passou para R$51 por alqueire. Então, aumento de 400%, mais ou menos. Né? Então, por quê? Porque antes era declarado um valor aproximado de R$60 mil o alqueire. E agora foi aprovado lá pela prefeitura um valor de R$179 mil o alqueire de terra. Valor de mercado? Não, valor da terra nua, que é o valor da terra nua, que é o valor da terra, tirado as construções, tirado a questão de preparo dessa terra, curvas de nível, calcário, a terra nua, a terra sem nenhum valor agregado nela. Então, foi para R$179 mil o alqueire. E daí, a prefeitura passou para os contadores do município para fazer a declaração do ITR baseado nesse valor da prefeitura. Não mais de 60 mil, agora de 179 mil. Então, se acompanhar essa tabela, o agricultor está pagando um valor muito alto de ITR. E não é só isso. Né? A minha proposta para o ano que vem, se eu for eleito vereador, é que esse valor seja discutido, repensado esse valor, que eu acho muito alto, está tendo muita reclamação dos produtores rurais, e assim, seja qual valor for, que esse valor seja revertido para o agricultor em forma de prestação de serviços, em retorno para o agricultor, né? Em horas máquinas, alguma coisa assim, que o agricultor precisa. Porque hoje, com a lei atual, o prefeito pode arrecadar esse recurso e gastar na saúde, na educação, em qualquer outra área. Na verdade, ele é recurso livre daí. É um recurso livre. Então, eu acho que tinha que esse recurso ser amarrado para a agricultura. Se arrecadou na agricultura, vamos devolver para a agricultura. Então, seria um dos projetos que eu tenho. E aí, também eu discuti em outros segmentos, né? Do comércio, a gente tem conversado, eu já conversei com o Genilson, que é o presidente da SIAC, eu tenho conversado com muita gente. Então, daí, conforme eu chego lá, né, como vereador, aí eu vou estar conversando com esses segmentos e ver quais são as demandas deles para fazer novos projetos. Mas um deles que eu tenho em mente já é esse, né, para beneficiar o produtor. Né? Se não tiver como baixar o valor, pelo menos que esse valor seja revertido para a agricultura. Muito bem. Pois é, Valdemar, eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Falando Sério e deixo agora que você fique bem à vontade para você fazer as suas considerações finais e acrescentar alguma coisa que você achou que escapou, né? Que você gostaria de falar, fique à vontade. Tá? Eu quero dizer mais uma coisa aqui, a questão da inclusão social, né? Que a gente falou aí, a questão do assistencialismo do vereador. Eu acho que nós temos que buscar a inclusão social, né? Para as pessoas que estão à margem do desenvolvimento de Assis Chateaubriand, que elas sejam trazidas para esse desenvolvimento. Então eu vejo tantas empresas se instalando em Assis Chateaubriand, e eu na escola, gente vindo lá no nordeste do Brasil, vindo para Assis Chateaubriand. Então é uma preocupação muito grande isso. Né? As pessoas estão vindo em busca de emprego. Aí nós precisamos mais saúde, mais educação. Nós temos alunos da rede municipal hoje, que acho que abaixo de 4 anos, faltando mais de 200 vagas para creche. Então, como que uma mãe vai deixar seu filho em casa e vai trabalhar? Então, ela precisa deixar o filho na creche. Então, a fila de espera está grande. Então, a fila de espera está grande. Então, precisamos atender essa demanda aí. Então, a Câmara de Vereadores, junto com o prefeito, vai ter que estar pensando nisso para atender essa população que está vindo para Assis Chateaubriand, que a população está aumentando. Tem que pensar na área da criminalidade também, que pode, isso aí, o desenvolvimento da cidade pode trazer essa questão de criminalidade, né? A questão da segurança tem que ser pensada. Nós temos na agricultura, por exemplo, que precisa de uma viatura para estar fazendo os patrimônios. É um absurdo. Você vê hoje
Bragantina... Patrulha rural? É patrulha rural. Mas você vê Bragantina, um distrito maior do município, não tem policial militar lá, fixo lá, né? Precisa ter, né? Então, citando um exemplo que precisa ser melhorado. Então, eu vejo assim, que o meu pensamento eu estou estudando ainda muita coisa, né? E vendo essas necessidades, conversando com as pessoas, e eu vejo que dá para ser feito muita coisa, dá para melhorar muito o nosso município, só que a gente precisa de fazer esta inclusão social que muitos não foram incluídos ainda. Se a CIS vai crescer, se a CIS vai desenvolver, se a CIS está gerando emprego, né? Eu penso que a CIS daqui 4, 5 anos vai aumentar no mínimo 10 mil habitantes. Então, o poder público tem que pensar nisso, né? Então, eu queria aqui, Ademir, já que você falou que está finalizando, né, agradecer esta oportunidade que você me deu de estar aqui falando das minhas ideias para aí os eleitores, né, do nosso município, para que eles façam a melhor escolha, que tenha discernimento, né, para escolher aquelas pessoas que melhor os represente, né, porque temos que ter uma Câmara de Vereadores atuante, um prefeito atuante, né, e eu estou aqui na coligação do Povo para o Povo, né, junto, eu estou com o PSD, estou com o Valtinho, né, o meu número de candidato a vereador é 55.222 e o Valtinho e Clóvis 22. Então, eu acho que a CIS está no caminho certo, a CIS vai crescer muito e eu tenho muito orgulho da nossa cidade e eu quero doar aqui, né, dar a minha contribuição para a CIS Chateaubriand. Muito bem. Então vamos, de fato, de direito, encerrando mais um programa Falando Sério. Fica aqui mais uma vez o agradecimento especial ao Valdemar por ter nos concedido este precioso tempo aqui, né, para o nosso programa, agradecendo ainda mais o nosso programa Falando Sério. E quer acrescentar alguma coisa? Eu lembrei mais uma coisa aqui, né, porque a gente está passando nas casas, visitando as famílias, visitando o comércio, e não tem como passar na casa de cada um, no comércio de cada um, porque é muito lugar para a gente estar visitando. Então, talvez não dê tempo de ir visitar todas as famílias ou todos os comércios. Então, eu quero aqui, de antemão já, né, pedir que as pessoas tenham essa compreensão, e daqui, nesses próximos 30 dias, eu vou andar muito, né, estou andando bastante, e eu peço a compreensão de todos quanto a isso, que mesmo não visitando as pessoas, eu peço o voto de cada um que confie em mim, que pode ter certeza que eu vou procurar fazer o melhor trabalho. Muito bem. Então, como nós íamos falando, vamos aqui encerrando, então, mais um programa Falando Sério. Mais uma vez, obrigado a você, Valdemar, pela sua presença aqui. Queremos também agradecer a todos que nos acompanharam, os nossos seguidores, que nos acompanharam pela página do Facebook e o Regional, e também pelo YouTube. Deixar aqui mais uma vez nosso agradecimento especial à nossa equipe, ao Guilherme, ao Tony William, ao Alice Thiago, à minha nora Lígia, meu filho Fábio, ao meu sobrinho Vinícius, enfim, a equipe que nos cerca aqui e que está todo dia aí procurando fazer com que o programa Falando Sério seja cada dia melhor. Mais uma vez, muito obrigado à CEPAIM, um abraço ao Carlão, a toda a sua equipe. A CEPAIM é aquela internet que realmente funciona. Se você quer uma internet que não te dê problemas, que não lhe dê dor de cabeça, né, então você contrate o serviço da CEPAIM, internet banda larga e telefonia fixa. Tanto o Carlão como a sua equipe estão sempre atentos às inovações, procurando sempre acompanhar aquilo que é de melhor para a CIS Chateaubriand. Então, muito obrigado e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá.